ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של... Shalom. Eu queria falar um pouco sobre o sacerdócio levítico e sobre a lei do Senhor. Muitos entendem hoje que o sacerdócio levítico acabou, foi abolido, assim como toda a lei do Senhor. Isso talvez se baseie num dos textos mais citados nesta questão, que é Hebreus 7:12, que diz que aonde há mudança de sacerdócio, se faz mudança de lei. Então, mas será que isso é verdade? Será que o autor de Hebreus quis falar neste texto que toda a lei do Senhor e todo o sacerdócio levítico foi abolido? E nesses dias eu recebi uma pergunta sobre essa questão, sobre o que o autor de Hebreus está falando, se ele está contradizendo aquilo que Yeshua diz em Mateus 5:17, quando Yeshua diz que não veio para abolir a lei nem os profetas, mas veio para torná-la plena, porque a palavra cumprir, ali quando nós vemos na nossa Bíblia, ela tem o sentido de tornar pleno. Então Yeshua veio trazer a interpretação plena e completa da Torá, até porque quando ele fala isso, ele também diz que nenhum tio, ou seja, nenhum yod, nenhuma letra será removida da lei da Torá. E ele começa então a trazer uma halahá. O que é halahá? É como caminhar na Torá do Senhor, é como caminhar na lei, nos mandamentos do Eterno. A palavra halahá vem de caminhar. Então ele traz ali como caminhar no mandamento do não adulterarás, não matarás, não roubarás, enfim, ele traz uma halahá, traz a interpretação. E ele também diz que o maior, considerado maior no reino do Eterno, é aquele que cumpre os mandamentos e ensina a cumprir. E aquele que não cumpre e ensina os homens a não cumprirem, este é considerado menor no reino do Eterno. Então ele não traz nenhum sentido ali, nenhuma vez ele fala sobre acabar com a lei, muito pelo contrário. Mas então, essa pergunta que eu recebi, ele tem essa dúvida, essa pessoa tem essa dúvida se o autor de Hebreus está falando se acabou o sacerdócio levítico ou toda a lei e se está contradizendo aquilo que Yeshua falou. Mas eu creio que essa é uma questão, uma dúvida muito frequente. Muitos têm essa dúvida. E acaba-se até criando algumas doutrinas e alguns pensamentos e entendimentos sobre essa questão pelo fato de não se entender o contexto de Hebreus, do livro de Hebreus, o que o autor está se referindo ali. E por se tirar Israel do contexto do plano do Eterno, por se tirar o contexto semita, e nós precisamos entender as Escrituras e interpretá-la dentro do contexto semita, dentro do contexto do pensamento dos seus autores, os quais são hebreus, foram judeus. Eu não posso pegar as Escrituras e tentar interpretá-la dentro da filosofia grega. Eu não posso pegar agora o livro de Hebreus e perguntar para Platão, para Aristóteles, o que o autor ali quis dizer, o que significa o sacrifício, o que significa o sacerdócio levítico. Então eu não posso ter esse pensamento, eu preciso entrar no contexto dos seus escritores, dos seus autores. E é interessante que hoje muitos usam a Bíblia para comprovar as suas crenças. O católico, o espírita, o cristão, maçom, enfim, vários segmentos religiosos usam a Bíblia para comprovar as suas crenças, mas isso não quer dizer muita coisa. Porque até o diabo usa as Escrituras, até o diabo usa a Bíblia, mas o que importa é estar dentro do contexto correto, o qual é um contexto semita. É como uma partitura musical. Se alguém que não é músico pega uma partitura musical, ele vai olhar aquela partitura e vai ver bolinhas com traços, mas ele não vai saber o tempo,
Ele não vai saber interpretar a canção que está ali. Ele não vai saber o ritmo, o andamento, a harmonia, que envolve toda aquela partitura. Mas já se um músico pegar a partitura, ele vai saber interpretar corretamente porque ele está dentro do contexto musical. Ele não vai olhar apenas e ver bolinhas com traços. Ele vai ver o ritmo, ele vai ver o andamento, ele vai saber interpretar corretamente dentro do contexto correto. E assim são as escrituras. É preciso tê-la dentro do contexto correto, não apenas ter ela em mãos, mas é preciso estar no contexto correto das escrituras. Então, e qual é o contexto do livro de Hebreus? O livro de Hebreus, ele fala basicamente, principalmente nesse capítulo 7, ali, 8, do contexto da solenidade do Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? O Yom Kippur é uma solenidade estabelecida pelo Eterno na Torá, chamado então Dia da Expiação. Era um dia anual, no dia 10 do mês 7, onde a única vez que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação por ele e por todo o povo. Então o contexto de Hebreus está falando sobre isso. Até você pode reparar no texto de Hebreus que ele fala bastante sobre o sangue dos bodes, que foram ineficazes, dos animais. Então ele está falando especificamente do sacrifício. Ele está falando do sacrifício da expiação realizado no dia de Yom Kippur. Então é isso que nós precisamos ter principal, ter por essencial. E outro ponto essencial que nós precisamos ter em mente é que precisamos ter as palavras de Yeshua como palavras verdadeiras. Ou seja, se ele falou que não veio abolir a lei e os profetas, é porque ele não veio. Então, tudo aquilo que estiver nas Escrituras que parecer contradizer isso, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e trazer para a maneira que Yeshua disse. Ou seja, ele não veio abolir a lei e os profetas. Então, precisamos ver o que realmente está descrito em Hebreus 7. Então, já entendemos que esse é o contexto de Hebreus, do dia do Yom Kippur. O autor está falando aos hebreus a respeito dessa solenidade, mais especificamente sobre o sacrifício desse dia. Ele está mostrando o Messias como sendo o sacrifício de Yom Kippur, e como sendo o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Bom, então a lei da expiação de um sacerdócio levítico foi transferida para outra, qual é a ordem de Melquisedeque, o qual a ordem de Melquisedeque é anterior ao sacerdócio levítico. E Yeshua é sacerdote segundo a ordem que vem anterior ao levítico. Portanto, o seu sacrifício está acima daquele oferecido pelo sacerdócio levítico. E é nisso que o autor está mostrando para os hebreus. Isso nos mostra que a lei da expiação não acabou. Ela apenas foi transferida. Ela passou a funcionar dentro da pessoa de Yeshua. Ela continua existindo na pessoa de Yeshua. Ela foi realizada em Yeshua de uma vez por todas. Não é mais necessário sacrifícios anuais de Yom Kippur para expiação. O dia de Yom Kippur continua, mas o sacrifício não. O sangue de Yeshua, o Cordeiro de Elohim, foi suficiente. Então é bom entendermos isso. É bom notarmos que a lei da expiação não deixou de existir, isso tem que ficar bem claro. Porém, tornou uma forma mais eficaz. É como se eu transferisse o meu funcionário para outro setor, por exemplo. O funcionário é o mesmo, mas o setor de funcionamento é outro. Isto é, o funcionário só muda a sua maneira funcional. Assim, então, foi com a lei da expiação do sacerdócio levítico. A lei da expiação foi transferida e foi cumprida de uma outra forma, mas continua existindo. Então vejamos Hebreus 7,18, que nos diz assim: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade.
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Elohim. Aqui dá margem para uma confusão, a qual essa frase, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Esta frase não existia nos textos mais antigos, foi acrescentado. Então isso faz com que as pessoas pensem, já que não aperfeiçoou ninguém, não aperfeiçoou coisa alguma, então por que eu vou cumprir a lei? Então, mas é um engano. E quando ele fala que se revoga a anterior ordenança, o que ele está falando? Que ordenança é essa que é revogada? Ele está falando sobre a lei específica da expiação, do sacrifício da expiação. E não de toda a lei, não de toda a Torá, e não de todo o sacerdócio levítico. E é bom entendermos que quando ele fala de sacrifícios, ele está falando especificamente da expiação, do pecado. Porque na Torá há outros tipos de sacrifícios e de ofertas, como Shelamim, pacífico, que é de Korban Minhá, que é de manjares. E esses não têm a finalidade de expiação e continuarão a existir. Se nós vemos em Isaías 56, 7, o Eterno fala o seguinte: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós vemos aqui, seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. Então as ofertas de Shelamim, pacífico, Korban Minhá não deixam de existir, continuarão existindo no retorno de Yeshua. Não vou entrar aqui na questão do templo hoje, enfim. Mas o Senhor não aboliu esse sacrifício. O que nós estamos tratando aqui e o que é tratado em Hebreus é específico sobre o sacrifício de expiação, transferido e o qual Yeshua viveu este sacrifício. Então, só para esclarecermos um pouco sobre a questão da Torá, eu creio que é propício agora fazermos uma divisão, não que seja exata, mas pode nos ajudar a entendermos um pouco mais as leis relacionadas à Torá. Na Torá nós temos as leis morais relacionadas aos mandamentos revelados no Sinai, como não adulterarás, não roubarás, não matarás. Nós temos as leis cerimoniais relacionadas ao sacrifício, ao templo, ao sacerdócio levítico, e dentro dessas leis cerimoniais nós temos o sacrifício pela culpa, que é hatat, que é quando houve a intenção de pecar, o qual foi transferido na pessoa de Yeshua. Nós temos o sacrifício pelo delito ou sacrilégio, que é Hashem, quando não houve a intenção de pecar, esse também foi transferido na pessoa de Yeshua. Nós temos daí de manjares, que é Korban Minhá, com a intenção de ação de graças, de louvor. Nós temos também Shelamim, que é pacífico, também com a intenção de louvor, ação de graça, restabelecer uma aliança e um pacto de paz com o Eterno. Nós temos as leis éticas relacionadas às coisas práticas do cotidiano, como se alimentar, como beber, como se vestir. Nós temos as leis circunstanciais, que são relacionadas ao contexto da época, mais específico também sobre a travessia do deserto. Como, por exemplo, leis de higienização, de higiene. Por exemplo, havia o homem que quando saísse no deserto ou fosse para a guerra, precisava carregar uma pá, e quando fizesse suas necessidades, enterrava. Hoje é uma lei circunstancial, porque hoje nós temos na cidade saneamento básico, nós temos vasos sanitários, a descarga, enfim. Eu não preciso carregar uma pá agora por onde eu for, mas o que fica é o princípio de higiene. Agora, se eu estivesse no deserto, em algum lugar onde não tivesse saneamento básico, eu preciso seguir este mandamento. É uma lei circunstancial que cabe à situação e ao contexto social no qual eu estou. Então, só para nós diferenciarmos um pouco, porque às vezes pensamos na lei como um todo, mas o que Yeshua viveu
como sacrifício foi o pela culpa Hatat e o Asham. E aqui no contexto de Hebreus não está falando sobre leis morais, nem sobre oferta pacífica, manjares, leis éticas ou circunstanciais. E o Eterno, então, ele não, de maneira alguma, aboliu o sacerdócio levítico. De maneira alguma, ele aboliu a Torá. O Senhor restaurará a tribo de Levi, né? E nós precisamos tirar esse engano de que os levitas são aqueles que cantam, né? Pessoas se denominam levitas porque cantam, porque tocam, porque têm algum dom musical. Mas não é isso. O levita é aquele que é da tribo de Levi. E o Senhor, de maneira alguma, aboliu isso. E nós vemos isso nesse texto de Jeremias 33, 14, 26. Onde, então, o Eterno, tirem-se esse engano. Ele fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, qual é Yeshua. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará o homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas nos céus e na terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurei a sorte e deles me apiedarei. Então aqui, só abrindo parênteses nesse final do texto aqui, o Senhor está dizendo que o povo, alguns do povo estão dizendo que o Senhor rejeitou as duas famílias. E quem são essas duas famílias? É a divisão que houve no reino de Israel. Uma família é o reino do norte, que é chamada casa de Efraim, o casa de Judá, o casa de José, o casa de Israel, o casa de José, e o reino do sul, conhecido como casa de Judá. E o povo estava dizendo que o Senhor rejeitou e não restaurará mais estas casas. Mas o Senhor diz que não. Enquanto houver dia, houver noite, só o Senhor permanece com a sua aliança com Israel. E talvez isso é o que muitos dizem hoje, que o Senhor rejeitou Israel, rejeitou Judá, enfim, mas aqui o Senhor diz claramente. Então a pergunta fica: ainda há leis fixas nos céus, ainda há dia, ainda há noite? Então o Senhor permanece com a sua aliança com Israel e com a tribo de Levi e com o sacerdócio levita. E é importante também entendermos que Jeremias aqui está falando de um contexto da Brit Hadashah, ou seja, da chamada nova aliança, a qual está relatado em Jeremias 31, 31 e Hebreus 8, 8, que fala da restauração da aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é uma nova de um novo tipo. Essa palavra nova, ela se refere a uma restauração de algo que já existia, ou seja, uma aliança com Israel que já existia. Por algum motivo houve a transgressão e o Senhor, então, por meio de Yeshua, restaura essa aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então,
E repare que ali no texto ele fala a respeito do renovo, a qual é Yeshua. Então aqui o Senhor está falando no contexto do Messias, no contexto de Yeshua. Ou seja, os levitas permanecem quando Yeshua veio. Ou seja, nesse tempo, os levitas sacerdotes ainda permanecem em aliança com eles, o sacerdócio levítico permanece. E alguns até podem confundir que pelo fato de estar escrito que Yeshua é da tribo de Judá, então a lei foi abolida como um todo. Mas isso é um engano pensar, porque, como vimos, o texto está se tratando em Hebreus a respeito do sacerdócio levítico relacionado ao sacrifício de expiação. E para o nosso povo, Israel é algo muito inconcebível pensar que o Messias esperado veio e aboliu a Torá. Israel sempre esperou um Messias que é um legislador, um intérprete perfeito da Torá. E não alguém que tira a Torá. É alguém que traz a halahá, ou seja, modo de caminhar na Torá. Então pensar que o autor de Hebreus está falando aos hebreus que o Messias veio abolir a Torá é inconcebível. Eu queria fazer um comentário aqui, trazer um comentário de Maimônides, que é um sábio medieval. Ele diz assim: os sábios e os profetas não ansiaram pelos dias do ungido para se apoderarem do mundo, ou para governarem sobre os ateus, ou para serem aplaudidos pelos povos, ou para comerem, beberem e gozarem, mas sim para serem livres para a Torá e para a sabedoria que ela contém, livres de intrusão e de provocação, para que pudessem ser dignos da vida do mundo que há de vir. Isso está no Mishneh Torah, Melahim, capítulo 11 e 12. Então, já pelo esse fato de declarar que Yeshua é da tribo de Judá, já mostra que ele não veio abolir nenhuma Torá, nenhuma lei ou nenhuma legislação. Porque Judá é responsável pela legislação, responsável pela Torá. E nós vemos isso em Salmo 108:8, que diz assim: meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu legislador. E em Gênesis 49 diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, pois virá o enviado, e a ele obedecerão os povos. Cetro fala de legislação. O rei precisa ter a Torá. E Romanos 3:2 diz assim: Paulo faz uma pergunta: qual é a vantagem da circuncisão ou de ser judeu? Em Romanos 3:2, Paulo responde: muito sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus, ou seja, a Judá, foram confiados os oráculos, a legislação de Elohim. E outro fato é que um rei não pode ser rei em Israel se não tiver a Torá. Esta é uma ordenança do Eterno descrita em Deuteronômio 17:15. Diz assim: também quando se assentar no trono de seu reino, o qual é de Israel, escreverá para si um traslado desta lei, da Torá, num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Elohim, a fim de guardar todas as palavras desta Torá e estes estatutos, para os cumprir. Então, Yeshua só pode ser rei em Israel se tiver a Torá. E ele, sendo da tribo de Judá, precisa ser um legislador. Ele é um rei que tem a legislação, que tem a Torá. Ele não aboliu nada. E isso é declarado, então, nas Escrituras. E Yeshua é rei sobre o trono de Davi. Lucas 1:32-33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Elohim, o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Isaías 9:6 e 7.
No verso 7 diz assim: para que se aumente o seu governo e venha a paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, por isso, nenhum hebreu ou judeu que conheça as ordenanças do Eterno aceitaria um rei que não tivesse a Torá. O autor de Hebreus não está transmitindo aos hebreus um rei e Messias sem Torá. Isso não poderia jamais ser. E se há um rei em Israel que não tem a Torá, esse rei é falso. Porque o Senhor declara que quando se assentar no trono precisa ter a Torá. E ensinar o povo de acordo com a Torá, legislar segundo a Torá. Então, o contexto de Hebreus não está falando isso, e pelo fato de Yeshua ser da tribo de Judá, só comprova mais que o autor de Hebreus não está dizendo que Yeshua está tirando a Torá, ou abolindo a Torá. Então, podemos entender que ali o sacrifício de expiação oferecido pelos levitas é que se tornaram ineficazes para transformar o homem. O sacrifício de expiação era incapaz de transformar o homem, porque o homem ia lá, fazia o sacrifício, derramava o sangue, mas voltava a transgredir, voltava a sacrificar, voltava a transgredir. Mas Yeshua o sangue de Yeshua é o único capaz de tirar Yat Serhará do homem, a inclinação que o homem tem para transgredir o mandamento do Eterno. O animal, não, mas Yeshua sim. Então é isso que o autor de Hebreus está falando. E essa inclinação para transgredir os mandamentos do Eterno, eu creio que se fará completamente, o sacrifício de Yeshua se cumprirá plenamente em nossas vidas quando ele retornar, quando o nosso corpo for ressuscitado em um corpo revestido de incorruptibilidade. Como Paulo fala em 1 Coríntios 15, 53 e 54, diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, quando Yeshua voltar, nosso corpo ressuscitar, quando formos ressurretos nele, se cumprirá totalmente o sacrifício de Yeshua em nossas vidas, onde não habitará mais em nós a Yat Serhará. E, então, só para trazer um esclarecimento, que isso fique bem claro, que o autor de Hebreus está falando específico sobre o sacrifício de Yom Kippur e não sobre a solenidade como um todo. A solenidade de Yom Kippur continua existindo, não foi abolida, mas é apenas o sacrifício que foi transferido na pessoa de Yeshua, e ele, como sacerdote que entra no Santos dos Santos, é o único capaz de fazer toda a expiação. Então, é isso, que possamos entender que o Eterno não mente e que a sua palavra permanece para sempre. ירושלים של זהב ושל נחושת